Oi, bom dia, Luciano, tudo Bom bom? dia, professor. Tudo bem? Manda, tenta mandar uma mensagem aí pro grupo de vocês da MB, que eu já tô online, que eu tô sem internet por aqui no meu celular para poder mandar mensagem para vocês. Por Tá. favor, avisando que já para a gente iniciar a aula, tá bom? Mandar o link lá e chamar eles. Tá joia. Luciano, tu és que é o representante? Não, não, é a Vânia, a representante. Ah, E a ah, tá. Cristina é a vice. Tá, beleza. Luciano, deixa eu te perguntar, tá bom a imagem? O áudio tá bom para você também? Tá Para dando para mim me aqui escutar tá bem? Tá ótimo. dando tá beleza então. Para mim tá de boa. Oi, Raquel, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Dá só mais uns 10 minutinhos aí para vocês entrarem aí. Tá bom. Bom dia, Crislen, tudo bom?
Bom dia, professor, de novo. Bom dia, Marinal. Marinal, mas tu é da turma A ou da turma B? Eu sou da turma B, só que eu não vi o horário, porque mudaram o nosso horário, né? E aí eu não tinha reparado, aí eu entrei na aula errada, na turma errada, melhor dizendo, né? Tava na turma errada, por isso que eu olhei, sabe, não tem ninguém da minha turma, que estranho. Aí depois que acabou a aula, que eu fui olhar de novo o horário. Eu perdi a outra aula, né, que era a aula do Taylor, eu perdi a aula dele. Mas eu vejo mais tarde. Tá, ok. Eu sou da B. Mas aí eu vou ver a aula de novo. Tá, sem problema. Cadê o povo? Entra no grupo da turma, avisa, eu pedi já pro Luciano avisar que eu estou online, mas dá uma reforçada aí, Marinalva, por favor, no grupo de vocês, avisando que eu estou online. Estou aguardando, só estou dando mais alguns minutos já para iniciar a aula, ver se entra mais gente. Tá bom? Tá bom. Pronto. Tá ok, obrigado. Só aguardar agora. Uhum. Só mais uns 5 minutinhos que a gente já inicia a aula, tá bom?
Bem, pessoal, bom dia. Vamos começar a aula. Tá? Já são 9h30, já dei tempo suficiente aí para os outros colegas serem avisados e entrarem na aula, tá bom? Então, hoje nós falaremos sobre a parte de métodos diagnósticos em microbiologia clínica, tá bom, pessoal? E o que vem ser esse método diagnóstico ou esse diagnóstico em microbiologia clínica? Tá? Nós temos que entender que o diagnóstico microbiológico ele pode ser feito de duas maneiras, ou através do isolamento ou pela identificação, tá, do agente bacteriano. Lembrando para vocês que tanto o isolamento quanto a identificação do agente bacteriano, ele sempre vai partir do quê? Sempre vai partir da coleta de materiais em suspeita, ou seja, a partir de materiais clínicos colhidos, tá, de forma correta e adequada de sítios de locais de infecção onde se sugere ou se suponha que esse agente bacteriano esteja. Além disso, quando nós falamos também de isolamento e identificação, nós temos que também entender que o isolamento ele parte de um exame bacteriológico, enquanto que a identificação não. A identificação ela é diferente. Por quê? Porque na identificação nós necessitamos de meios apropriados, de condições apropriadas, que são os meios de cultura, para que a gente consiga, no final, fazer um bom diagnóstico bacteriológico da amostra estudada. Dessa forma, tá? No diagnóstico microbiológico, tá? A gente tem diversas técnicas ou ensaios que são ferramentas utilizadas ainda hoje e outras que foram inserindo-se, tá? No diagnóstico microbiológico e que ganharam grande espaço, como, por exemplo, nós temos a demonstração das bactérias por técnicas de coloração, demonstração de antígenos por métodos imunológicos, pesquisa de genes específicos do agente microbiano, pesquisa de anticorpos e resposta imunológica celular. Ou seja, essas técnicas aqui vieram como ferramentas de apoio para melhorar e tornar ainda mais sensível e mais específico o diagnóstico microbiológico. Tá? Lembrando também para vocês que no diagnóstico microbiológico, esse diagnóstico ele se dá através de métodos que nos ajudam e auxiliam também na demonstração do agente, de forma direta, através da colheita desse material biológico, tá? E eles são de grande interesse na parte laboratorial e médica, por quê? Porque esses métodos, eles são, na sua maioria, tá, das vezes, são métodos rápidos e que, muitas das vezes, eles dispensam os métodos de cultivo, uma vez que esses métodos de cultivo, ou seja, a utilização de culturas, tá, demanda um tempo maior por conta das próprias condições para que a bactéria, porque o agente bacteriano consiga crescer e proliferar, tá bom? Além disso, esses métodos diagnósticos, eles são métodos presuntivos, ou seja, eles não fecham totalmente, tá, o diagnóstico. Com isso, o primeiro método que nós falaremos é sobre o exame direto das bactérias, tá? Lembrando para vocês que o exame direto das bactérias, ela se dá através do exame microscópico da amostra clínica. E esse exame microscópico é um dos carros-chefes dentro da seção de bacteriologia, dentro da microbiologia. Por quê? Porque ele é um exame rápido e de baixo custo, ou seja, ele é bem pouco oneroso, tá, para o laboratório. Além disso, o exame microscópico, ele consegue também, ele me auxilia também, não somente na revelação do agente bacteriano, como também na sua numeração, ou seja, na sua contagem, na sua quantificação presente numa célula eucariótica. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, vocês podem me interromper, tá? Que eu pauso a minha voz, tá bom? Além disso, o exame direto das bactérias, ele consegue também me identificar, olha aí, o agente etiológico, ele consegue também, através da identificação, eu consigo fazer com que, tá, eu consigo escolher o melhor meio de cultura indicado para aquele material. E por último,
eu consigo também escolher a melhor terapia farmacológica, ou seja, a melhor antibacterioterapia, quimioterapia antibacteriana para combater esse agente bacteriano. Olha o que o exame direto me dá e me fornece de informações. E esse exame direto das bactérias, ele também me mostra a melhor qualidade da minha amostra quando a gente compara ela, quando há em transcurso, tá, um foco de inflamatório, ou seja, um processo inflamatório aqui, tá bom? O primeiro deles, dentro do exame direto, tá, é o que nós chamamos de exame ao microscópio óptico com iluminação direta. Esse tipo de exame, ele é um exame direto, como o nome já está dizendo. Tá? Além disso, ele me auxilia e me ajuda em quê? Em analisar a composição celular, em verificar a morfologia do micro-organismo, a sua motilidade, ou seja, como essa bactéria ela se desloca, tá? E por último, o microscópio direto, de luz direta, óptico de luz direta, ele pode ser, a gente pode utilizar ele de duas maneiras, ou de contraste ou de campo escuro, que ele vai me fornecer essas mesmas informações de acordo com o tipo de cepa bacteriana, de acordo com o tipo de agente bacteriano que eu estiver trabalhando, estiver pesquisando. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Tá? Além disso, o exame microscópico óptico, ele é de fácil manejo e de fácil execução. Por quê? Porque eu só necessito do quê? Da lâmina e de uma lamínula. E esse material, ele precisa ser, ele precisa ser, tá? Ele precisa ser embebido, tá ok? Ou seja, absorvido, mergulhado em diferentes soluções, dependendo do que nós iremos analisar, dependendo do agente bacteriano que nós queremos identificar. Como, por exemplo, em solução fisiológica, ele é muito utilizado para secreções vaginais, para certas identificações de certos grupos fúngicos. No caso do hidróxido de potássio 10%, eu consigo fazer a pesquisa de fungos. Agora, quando a gente utiliza, no caso da tinta da China, que é uma tintura que utiliza outros tipos de corantes, tá? Ela é muito mais indicada para o quê? Para a pesquisa de criptococos, neoforma, para materiais biológicos coletados diretamente do líquido cefalorraquidiano, no caso do LCR, tá bom? Já o azul de metileno, ele é um bom corante, uma boa tintura, para quê? Para identificação e pesquisa de quê? De Corynebacter diphtheriae, que é o agente etiológico da difteria. Por quê? Porque ela consegue, através da coloração, revelar as formas fusiformes na forma de espiroqueta, tá? Desse agente etiológico, desse tipo de bactéria. E diante disso que eu estou falando, que eu falei a respeito do exame microscópico, nós utilizamos dois tipos de coloração. A primeira delas é a coloração de Gram, que é uma coloração panótica muito utilizada, não somente no setor da hematologia, mas como também no setor da microbiologia, na bacteriologia. Por quê? Porque esse exame, essa coloração de Gram, ela é o quê? Ela é um método de coloração muito diferencial. Ela consegue diferenciar não somente amostras clínicas, como também colônias de bactérias. Ou seja, eu consigo visualizar através da coloração o tipo da amostra e o formato dessas colônias. Além disso, por ser uma coloração de largo espectro, tá? Ela consegue também visualizar outros tipos de agentes, não necessariamente bactérias, mas também fungos e parasitas. E o mais importante disso, a coloração de Gram, para nós na área de bacteriologia, na área da micro, ela consegue diferenciar muito bem cepas que são Gram positivas de cepas que são Gram negativas. Tá? Isso porque, tá? As bactérias que são gram-positivas, pessoal, elas são bactérias que elas conseguem se fixar melhor ao corante cristal violeta, tá? Diferente
tá? Diferente do que quando a gente for falar das gram-negativas. As gram-positivas, elas têm essa afinidade pelo cristal, por se fixar melhor, o cristal violeta. Por quê? Porque elas apresentam uma quantidade maior de ácido teicoico, que faz com que ele se fixe melhor. E com isso haja uma diminuição na permeabilidade, principalmente da fração lipídica da parede celular, tá? Fazendo com que esse cristal consiga ser melhor absorvido por esse ácido teicoico. Agora, para as bactérias gram-negativas, olha qual é a diferença. Elas o quê? Elas já apresentam uma quantidade maior de lipídios do que de ácido teicoico. E com isso há há um aumento aqui, tá, na permeabilidade, principalmente de solventes orgânicos. E aumento desses solventes orgânicos, dessas colorações orgânicas, permite que haja uma descoloração, ou seja, ela não vai corar muito bem, tá, para o cristal violeta. Tá? Ela já vai ter uma afinidade melhor a um outro tipo de corante, que é o caso da safranina ou da fucsina. Então, se eu perguntar isso sempre é pergunta de prova e até mesmo de provas de questões de concurso público, tá? As diferenças é que nas gram-positivas ela tem uma afinidade maior para se fixar, para se corar pelo cristal violeta, por causa da quantidade de ácido teicoico, visto que nas gram-negativas eles apresentam uma quantidade maior de lipídios, que faz com que ela se core melhor, ou seja, fixe melhor ao que a safranina ou a fucsina. Aqui mostrando para você a técnica de coloração de gram, tanto para bactérias gram-positivas para gram-negativas. Lembrando para vocês que nas gram-positivas a afinidade é pelo cristal violeta e nas gram-negativas pela fucsina. E a importância de se fazer a coloração de gram, além da distinção de bactérias gram-negativas e gram-positivas, é que essa coloração de gram ela também ajuda para visualizar e distinguir, olha aí, a morfologia, a disposição dessas bactérias, a quantidade dessas bactérias e o que nós chamamos de informações preliminares que vão desde a identificação até a importância dessas bactérias presentes em algumas amostras biológicas, tá? Até aí, alguma dúvida, pessoal? Está dando para entender? Está sendo claro para vocês o que eu estou explicando para vocês? Pergunto. Hein? Crisley, Cristina, Karen, Liliane. Professor, esse da fucsina. Bom dia, professor. Bom dia. Ela cora para rosa. Exatamente. Fica um rosinha bem clarinho. Tá? Fica aquele rosinha bem clarinho, Cris. Tá bom? Diferente isso para gram negativa, diferente para as gram positivas, que fica um azulado, tipo um azulado mais intenso. Tá, obrigada. Tá bom? Tá. Mais alguma dúvida ou tá tudo ok aí, pessoal? Hein, Rafaela, Maciene, Luciano, Raquel, posso seguir? Certinho. Perfeito. Tudo certo. Perfeito. O outro tipo é a coloração ao ácido resistente. Essa coloração de ácido resistente, ao ácido resistente, ela está presente em algumas bactérias que apresentam ácidos graxos de cadeias longas, que é representado pelo ácido micólico. Dessa forma, tá? Esses tipos de bactérias, eles fazem com que haja uma impermeabilidade, principalmente ao cristal violeta. E com isso, elas precisam ser o quê? Para apresentar essas cadeias longas, elas precisam ser desnaturadas, aonde a gente faz o uso e o emprego não somente do calor, como também do detergente. E utilizamos também certos tipos de solventes, como solventes alcoácidos, que fazem a melhor fixação do corante. Tá?
E a partir dessa coloração ácido resistente, eu consigo identificar vários tipos de bactérias e várias cepas também de fungos e de espécies fúngicas, como no caso das bactérias da nocardia, da legionela, alguns tipos de fungo, como no caso de Oocisto de Cristoporidium, tá? De ciclosporo e outros mais. Mas a grande importância está aqui mostrando para vocês a técnica de coloração de ácido resistente, que também é denominada, e vocês vão ver que ela também é denominada de coloração de Ziehl-Neelsen, é na identificação de bacilos álcool-ácido resistentes, tá? Sendo que aqui o principal deles, tá, é para o Mycobacterium tuberculose, que é o causador da tuberculose pulmonar, aonde nós encontramos e colhemos material de pesquisa, aonde? No escarro do paciente. Além da identificação do Mycobacterium tuberculose, a técnica de Ziehl-Neelsen, de ácido resistente, ela também consegue me identificar o agente causador da lepra, que é o Mycobacterium lepra. Aqui mostrando para vocês, tá? Aonde que está esse nosso coleguinha aqui, o Mycobacterium tuberculose, que são esses pontos vermelhinhos aqui para vocês, tá bom? O outro tipo de exame direto, que também a gente utiliza a microscopia, mas aí a gente utiliza a microscopia óptica em campo escuro, tá? É para o diagnóstico da sífilis primária, que é causada pelo treponema páleo, que é a partir da fixação desse meu material biológico que vai ser corado a partir de nitrato de prata ou algum derivado da prata, aonde a gente faz fixação, esfregaços, tá? E cora a partir dessa prata, com o auxílio da prata. Além disso, a partir da fixação, esse exame ele consegue identificar não somente a morfologia, como também a motilidade do treponema. E uma vez utilizando essa iluminação, essa microscopia óptica, tá, por iluminação de campo escuro, ela consegue aumentar e visualizar ainda melhor a presença do treponema, ao ponto que a gente consiga também pegar materiais frescos, onde a gente visualize o treponema na sua forma viva. Mostrando aqui para vocês o microscópio tá, óptico de iluminação de campo escuro. E aqui é uma foto feita dessa microscopia de campo escuro, onde a gente visualiza o treponema aqui marcado pela prata. Bem, pessoal, dessa parte do exame direto, onde nós conversamos sobre os dois tipos de exame microscópio, os dois tipos de coloração, que é a coloração de Gram e a coloração de Ziehl-Neelsen, ficou alguma dúvida para vocês? Querem que eu repita alguma coisa que não ficou clara ou posso seguir adiante? Hein, pessoal? Ok. Pode seguir, professor. Tá ok. Agora a gente saiu dessa parte do exame direto e nós vamos entrar na parte, tá? Que é uma das maiores inserções dentro no que a gente chama de ferramentas para o auxílio no diagnóstico laboratorial, que seria qual? A detecção de antígenos. Esta detecção de antígenos, tá, ou pesquisa de antígenos, como vocês vão encontrar em alguns livros de diagnóstico laboratoriais, tá? Ela é feita, tá? Por quê? Ela é feita porque ela gera um diagnóstico rápido, mais rápido do que o exame direto. Além disso, a especificidade e a sensibilidade para a pesquisa de antígeno, ela é superior ao exame direto, ela é quase 100%. E olha que legal, essa pesquisa de antígeno, tá? Existem vários tipos de métodos que a gente possa utilizar para pesquisar a presença do antígeno. Vai desde os testes de aglutinação até os métodos imunológicos que necessitam de apoio de suporte, um suporte sólido aqui. Nos testes de aglutinação, que é o primeiro que conversaremos, esses métodos de aglutinação, esses testes de aglutinação, eles são os mais comuns nos laboratórios. Tanto nos setores de microbiologia como na imunologia, nós fazemos uso dele.
tá? Por quê? Porque a gente só precisa de uma partícula de látex, aonde essa partícula de látex ela vai ter presença de anticorpos específicos para um determinado patógeno e vai entrar em reação com antígenos, tá? Partículas antigênicas bacterianas presentes na sua superfície, que vai gerar uma reação de aglutinação. E a partir dessa reação de aglutinação, eu consigo identificar e dar um diagnóstico, seja ele um reator positivo ou reator negativo, para algumas espécies de micro-organismos, como no caso do Haemophilus influenzae, da Neisseria meningitis, do Streptococcus pneumoniae, de Cryptococcus neoformes e outros mais. Agora, olhando para a tela do computador, do tablet, do celular, tá? Nós vamos ver aqui, tá? Um exemplo, que é nessa placa daqui, que é um teste de aglutinação para a Neisseria meningite, onde nós temos o controle positivo, o controle negativo e nós temos o branco. Tá? Onde vocês podem ver que no controle positivo, essa reação antígena com anticorpo gerou uma aglutinação, que dá um reator positivo, tá, para a Neisseria meningite, para esse tipo de amostra. Já no segundo exemplo, que é no caso de testes imunológicos que necessitam de uma superfície sólida, o melhor exemplo é o teste de ELISA, tá? Aonde esse teste de ELISA, diferentemente do teste de aglutinação, ele apresenta uma maior sensibilidade, ou seja, a sensibilidade dela é muito maior. Por quê? Porque ela detecta melhor, não somente de forma quali, como também de forma quantitativa, a presença desses antígenos. Isso porque o teste de ELISA, durante os anos, ele foi sendo aperfeiçoado e melhorado. Ele começou como um teste de ELISA, tá, direto, que depois passou para indireto, e hoje nós temos o teste de ELISA competitivo. Tá? Conversando de cada um deles, nós temos que o teste de ELISA direto, ele precisa ter o quê? O antígeno, que nada mais é do que a partícula-alvo, que vai estar ligado, ou seja, vai estar na placa, onde ele vai se ligar a um anticorpo primário. Tá? E esse anticorpo primário, ele necessariamente ele tem que estar ligado a uma partícula de cor ou de fluorescência. Tá? E uma vez ligado, tá, sobre o alvo, ele vai gerar o fator reator aqui, tá? E vai gerar a identificação e a quantificação. Só que há um problema, esse teste de ELISA direto, ele já vem sendo posto em desuso já há alguns anos. Por quê? Porque depois do teste de ELISA direto, veio o teste de ELISA indireto aqui, aonde a diferença do indireto para o direto é que no indireto ele há a presença de o quê? De um anticorpo, ou seja, de um segundo anticorpo marcado, que ele consegue, esse segundo anticorpo marcado, ser mais sensível, ou seja, ele consegue se ligar com maior sensibilidade à molécula antigênica do que o primeiro, do que é visto no direto. Só que esse indireto, pessoal, tá? Ele também já está sendo deixado um pouco de lado. Por quê? Porque hoje nós já temos, tá, o ELISA de competição, ou também em alguns livros ou bulas de kits, tá, vocês vão encontrar como ELISA competitivo. E qual é a diferença desse ELISA competitivo para os outros dois, para o direto e indireto? É que no ELISA competitivo aqui, nós temos o quê? Um antígeno que vai ser marcado com o alvo, tá ok? Marcado para competir com o alvo, ou seja, ele vai competir com o antígeno-alvo. Esse antígeno marcado, ele se liga em menor quantidade, ou seja, ele vai se ligar com um menor teor, com um menor poder de ligação, tá? Quando houver mais antígenos aqui não marcados, tá? E terceiro, a intensidade, ou seja, a intensidade de cor, de fluorescência ou de cor que sobressair aqui, ela vai ficar mais fraca quando houver muito mais antígenos-alvo na amostra
e sendo marcados pelo primeiro antígeno-alvo. Tá? Isso por quê? Isso porque haverá o quê? Se vocês se lembram da reação antígeno-anticorpo que vocês viram na imunologia, uma reação antígeno-anticorpo, ela ocorre principalmente pelo quê? Pela presença de epítopos antigênicos, para que essa molécula de anticorpo consiga interagir, consiga se ligar à molécula do antígeno e faça a sua reação. No antígeno de competição, esse segundo antígeno marcado e que se apresenta em menor quantidade e menor intensidade, ele viria a ser como um contrateste. Ou seja, o que a primeira molécula de antígeno não conseguiu se ligar, essa segunda molécula de antígeno vai se ligar. Tá? Ou seja, haverá uma competição, tá? Mas com mesmas finalidades. Em haver a reação e haver a marcação da molécula, tá? Do anticorpo. Ficou claro isso para vocês? Tem alguma dúvida aqui? Ou querem que eu repita de novo para vocês tudo isso? Hein, pessoal? Maciene, Mariene, Rafa, Raquel, Cris, Crislen, Karen, Liliane, Luciano. Ficou isso claro para vocês? Ou não? Hein, Mais pessoal? ou menos, professor. Eu acho que tem que correr atrás, assim, se aprofundar mesmo. Tá. Mas do que eu expliquei, teve alguma dúvida ou querem que eu repita novamente alguma parte que não ficou claro para vocês? Eu tenho que assistir o vídeo com calma depois, professor. Eu cheguei atrasado, então eu já peguei já da explicação. Tá. O que vocês têm que entender? Que no método de ELISA, ele apresenta uma grande sensibilidade. Por quê? Porque ele consegue detectar mais antígenos do que no teste de aglutinação. Tá? E quando eu falo mais antígeno, nós estamos nos referindo às titulações. Ele consegue pegar titulações muito mais do que 1 para 2, 1 para 4, ele já pega para 1 para 100, 1 para 200, tá? Microlitros. Tá, ok? E existem 3 tipos de testes de ELISA: o direto, o indireto e o de competição. O direto, ele já está em desuso. O indireto, ele ainda é utilizado. E hoje nós já temos o de competição, que utiliza um outro antígeno marcado, tá, para competir com o alvo. E esse antígeno marcado que compete com o alvo, tá, ok? Ele vai se ligar, muitas das vezes, em menor quantidade do que o antígeno não marcado. Tá? Ou seja, ele vai emitir uma fluorescência menor do que aquele que não está marcado. Tá? Isso porque existirão poucos epítopos antigênicos, ou seja, poucos locais de encaixe para ele poder se ligar ao anticorpo. Tá bom? Entendi. Eu acho que deu. Né, professor? Repete aí, não entendi, perdão. Esses são todos métodos de coloração, né? Não são métodos de... Assim, eles partem por coloração porque eles precisam se ligar a moléculas de cor para poderem serem melhor visualizadas e melhor quantificadas. Tá bom? Tá bom. O outro tipo é a pesquisa de DNA. Com o advento da biologia molecular, não somente no mapeamento do genoma humano, mas também do genoma de vários outros micro-organismos, a biologia molecular ela veio para o diagnóstico microbiológico com uma grande ferramenta no auxílio e na confirmação de vários micro-organismos. Isso porque a biologia molecular ela se tornou um teste muito mais rápido do que outros testes, tá? Como o de aglutinação, o ELISA. Além disso, a biologia molecular ela é muito mais precisa, ou seja, além de ser sensível, ela se tornou mais precisa ainda. E terceiro,
tá? Ela é uma técnica segura, ou seja, ela me dá uma segurança que os testes imunológicos não me dão. Ou seja, ela me diz que realmente aquele organismo, aquele micro-organismo está presente lá na minha amostra. E essa pesquisa de DNA, ela parte a partir de pesquisa de ácidos nucleicos que estão presentes no material genético e que são identificados através de processos de hibridação. E esses processos de hibridação, eles podem ser feitos através do auxílio de sondas genéticas que me auxiliam na amplificação do fragmento, ou seja, ele amplifica o fragmento do ácido nucleico, que é constituído por moléculas de oligonucleotídeos. E esses oligonucleotídeos é aonde nós iremos encontrar o quê? A sequência genética, ou seja, a sequência do material genético da tipagem molecular. Tá bom? Então, na sonda genética, o que eu vou ter? Eu vou ter essa sonda genética que nada mais é do que um fragmento, tá, que vai me ajudar na fragmentação dessa fita de DNA, que pode ser ou de DNA ou de RNA, que é composta de ácidos nucleicos, que vai ser quebrada por enzimas ou substratos antigênicos ou por materiais radioisótopos, tá? E que serão marcados através de marcadores que apresentam afinidades, tá, a moléculas que estão inseridas nessas enzimas, tá, e que também fazem parte da fita, que são marcadores de quiminoscência que imitam cor e que sejam de fácil visualização também. Perdão. Além disso, essas sondas genéticas, elas me ajudam também na ligação, ou seja, além de reconhecer, elas se ligam com tanta especificidade, com uma alta especificidade, a sequência está complementar do DNA, ou seja, a sequência que está sendo estudada do material genético, no caso do DNA, do RNA, de certos tipos de bactérias, que fazem com que esse micro-organismo seja facilmente identificado e facilmente reconhecido. Ou seja, essas sondas genéticas, elas dizem, olha, sonda genética, por exemplo, para uma Neisseria meningite, tá? Encontrando o seu fragmento de material de DNA, ela se liga a ela na sua sequência de ácido nucleico, de oligonucleotídeo, e aí ela fica aderida e, uma vez identificada através de produtos de quiminoscência, eu tenho como reconhecer e reconhecer de fácil exatidão, de fácil precisão e de alta sensibilidade que esse fragmento é de Neisseria meningite. Ou também para outros tipos de cepas, sejam gram-positiva, gram-negativa, de outros tipos de espécies, como Staphylo e Strepto. E fizeram uma pergunta anteriormente, que se essa pesquisa de DNA, através das sondas, elas servem para uma genotipagem. Não, ela não serve para uma genotipagem. Por quê? Porque ela não me dá a frequência alélica. Ou seja, ela não me dá os alelos responsáveis que correspondem a esse micro-organismo. Mas, se eu quiser fazer esse estudo, eu posso complementar. Por quê? Porque já há um mapeamento alélico, tá, no genoma humano de certos alelos que conseguem interagir e conseguem se ligar a cepas de determinados tipos de bactérias, facilitando sua entrada. Ficou claro isso aí para vocês? Ficou entendido isso daí para vocês? Me fiz entender para vocês? Ou tem alguma dúvida nessa parte da pesquisa de DNA, das sondas genéticas? Professor, esse método deve ser muito caro, né? Assim, não deve ser de fácil... Exatamente. Então, esses métodos de DNA, eles ainda são métodos que, para a rotina laboratorial, eles ainda não são postos.
Nós ainda utilizamos os laboratórios de apoio dentro dos laboratórios de análise clínica, como no caso do laboratório Pardini, do Ressus, em São Paulo, que eles têm esses métodos, que as amostras são encaminhadas, são transportadas para fora do estado do Pará para serem feitos. Esses métodos ainda estão sendo utilizados, ainda são utilizados, tá, nos laboratórios de pesquisa, nas instituições de ensino ou nas instituições de pesquisa, por exemplo, no Evandro Chagas, para pesquisas, tá, de campo ou pesquisas de triagem, diagnóstico, que são feitas por lá. Respondi a tua pergunta? Pode Isso perguntar. serve para diagnóstico desses micro-organismos? Não necessariamente para esses micro-organismos. Essas pesquisas, hoje em dia, não somente para micro-organismos como bactérias, parasitas, fungos e vírus, mas também para diagnóstico de outros tipos de doenças, como doenças hematológicas, no caso de leucemias, linfomas. Tá? A gente já está utilizando essas pesquisas de DNA dentro do laboratório. Tá? Obrigada. De nada. O outro tipo também de pesquisa de DNA, que é o mais recente que nós temos, é a reação em cadeia da polimerase, que é a PCR, que ele nos auxilia aqui principalmente na amplificação in vitro dos fragmentos de DNA. E se vocês se lembram, tá, de genética e de biologia molecular, de biologia celular e molecular, que vocês aprenderam nos primeiros semestres do curso, essa técnica do PCR, que ajuda na amplificação do segmento de DNA, ela precisa ter vários complementos dentro da técnica, como, por exemplo, da enzima TAC, que consegue quebrar melhor e facilitar a ação da DNA polimerase, apresentar alternâncias nos ciclos de temperatura, para que a fita do DNA ela consiga se abrir, consiga se fragmentar, e a partir daí, com auxílio dessas TAC polimerase, dessas enzimas, consiga cortar os fragmentos dessa fita em locais onde a gente consiga estudar a sequência de aminoácidos, a sequência de ácidos nucleicos, para verificar aonde está essa inserção, uma inserção, uma deleção, uma alteração, uma mutação, tá? Junto com o gene, tá, da bactéria que esteja infectando o indivíduo. Olha que legal. A PCR é uma técnica mais ultrassensível do que a gente utiliza com as sondas genéticas. Ou seja, ela te dá uma ultrassensibilidade, uma ultraespecificidade melhor do que com as sondas genéticas aqui. E essa técnica, né, professor, PCR, ela é usada para um monte de coisas, né? Para um monte de finalidades. Exatamente. A técnica de PCR, inclusive hoje em dia, no coronavírus, né? Exatamente. Hoje em dia, a técnica de PCR, tá, ela, além de ser, ela é muito utilizada como uma técnica complementar, porque ela é uma técnica de alta custabilidade, ela é bem onerosa. Isso por causa que os kits eles são bem caros, tá? Por exemplo, um kit por COVID-19, fazendo por PCR, tá ok? Se vocês devem ter visto no início da pandemia, lá pelo primeiro semestre, uma técnica de PCR não era menos do que R$1.000. Tá? Hoje que já deu uma barateada, já diminuiu um pouco o custo, mas é uma técnica cara até por causa dos componentes que fazem parte do kit para detecção e identificação do COVID-19. Tá? Agora, aí é um exemplo esse. Imagina outras técnicas de PCR, como a gente tem para as hepatites, para o próprio HIV, para o HPV, tá? Elas se tornam também técnicas caras, por causa do manuseio e da produção dos componentes que fazem parte do kit. E é usado na oncologia também, né, Entendi. professor?
A técnica, é bom lembrar disso também, Cris, ela também é utilizada na oncologia, isso porque que na oncologia, o que interessa para nós dentro do diagnóstico na oncologia, tá? É o que? São os genes, a presença dos genes oncológicos, dos oncogenes, como nós chamamos, que vão diferenciar determinados tipos, tá? De câncer no indivíduo, seja câncer de mama, câncer digestivo, câncer de reto, câncer no pulmão e assim outros mais. Tá bom? Posso seguir em frente? Alguma dúvida? Obrigada. Sim, siga em frente. Tá? O outro tipo, tá ok? E agora entrando dentro da rotina do laboratório de microbiologia, dentro da seção da bacteriologia, é quando nós realizamos a análise bioquímica da bactéria. E nessa análise bioquímica da bactéria, ela consiste em nós identificarmos essa bactéria, demonstrando o perfil bioquímico da bactéria presente, tá? Que auxilia na presença de determinadas espécies bacterianas. E essa análise bioquímica, ela começa a ser feita, ela começa a ser trabalhada a partir de testes de sensibilidade, aonde esses testes de sensibilidade ou provas de sensibilidade, eles vão monitorar as alternâncias, tá, na temperatura ambiente em que essa bactéria se apresenta. E um exemplo é o que ocorre com o gênero Mycobacterium, que é o causador da lepra e da tuberculose, tá? Onde a alternância, ou seja, as influências na temperatura fazem com que favoreça ou não o crescimento bacteriano desse tipo de gênero. Lembrando para vocês que temperaturas de 24, 31, 37 até de 45 graus Celsius, tá? Influencia diretamente no crescimento da bactéria, no caso do Mycobacterium. Além disso, as próprias provas de tolerância de alguns meios de cultura, tá? Elas fazem com que certos tipos de bactéria cresçam melhor, sejam favorecidas por alguns tipos de meiocultura do que outros tipos de meiocultura que são específicos para determinados tipos de bactérias. Ou seja, o que eu quero dizer com isso para vocês? Que esses meios de cultura, tá? Eles são meios seletivos. E o que quer dizer meio seletivo? Que eles são seletivos, eles já vêm pré-fabricados, pré-compostos para determinadas cepas bacterianas. Tá bom? Além disso, nós também temos as sensibilidades dos genes para certos tipos de testes, como no caso da optoquina, da bacitracina, tá? Que fazem com que esses germes consigam ou não crescer e proliferar. E por último, nós temos o que são o quê? Os nutrientes indispensáveis. Certas cepas de bactérias, como no caso de Staph, do Strepto e até mesmo enterobactérias, tá? Elas precisam crescer em meios ricos a alguns fatores, como no caso do fator 10, que é da M-ferroporfirina, e do fator 5, que é do NAD, que fazem com que essas bactérias consigam crescer mais facilmente do que em outros meios que não tenham essas fontes nutritivas, esses nutrientes indispensáveis. Tá bom? E quando nós falamos... Diga, Cris, pode perguntar. Para eu ter esse resultado, o teste é a partir da secreção, esse do perfil bioquímico da bactéria, no caso do teste de optoquina, bacitracina, qual é o material utilizado para esses testes? Depende do material, depende da tua matriz biológica. Tu podes utilizar desde secreção até sangue, entendeu? Até urina, fezes. Depende da tua matriz biológica e depende muito também, sabe do quê? Do que tu estás querendo pesquisar e do que tu queres identificar. Se for, por exemplo, material de enterobactéria, o melhor que eu te recomendo é fezes. Mas se for tipo uma cepa
que seja que uma cepa hematogênica, ou seja, que esteja presente no sangue, o melhor que é sangue. No caso de Streptococcus, o melhor seria o quê? Secreção purulenta. Ou secreção ou saliva, ou no caso até secreção traqueal. Porque esse da bacitracina, né, um antibiótico aquele que é utilizado em feridas, né? Exatamente, principalmente pacientes acamados, que já estejam um bom tempo acamado e que façam uso e que tenham placas por pressão, tu sabe melhor do que isso, tá? Pressão, eles fazem focos, aberturas não somente de focos infecciosos para certas cepas de Staphylo e Strepto. E aí seria bom fazer a coleta diretamente dessas secreções para fazer o teste da bacitracina para ver se é resistente ou não, se é presente ou não. Para indicar não somente o tipo de antibiótico, como também a presença de uso de curativos, principalmente curativos à base de prata. Eles são ótimos para isso. Tá, obrigada. Respondi a tua pergunta? Respondeu sim, professor. Tá, joia. Então, dentro dos métodos bacteriológicos, o primeiro deles é o isolamento. E esse isolamento ele é feito através de meios de culturas apropriados. 2 exemplos eu posso citar para vocês, que é o H-Maconque e o H-Sangue. Tá? E esses meios de cultura, eles têm que ser colocados e acondicionados de acordo com certas condições atmosféricas. E essas condições atmosféricas vai desde o período de incubação, ou seja, de quanto tempo você vai incubar essa tua amostra biológica, tá ok? Ou seja, quando você colocar essa tua amostra biológica em algum meio de cultura, e esse tempo vai fazer com que essa bactéria que esteja colocada no meio de cultura, no meio de cultura, ela consiga crescer e se proliferar. E dependendo do tipo de bactéria que você trabalhe, ela pode demorar de 24 a 48 horas. Além disso, a própria temperatura e a atmosfera são fatores primordiais importantes aqui. Por quê? Porque a melhor temperatura para incubar as placas, os meios de cultura, são de 36 a 37 graus. Mais do que isso, ela vai degradar, e menos do que isso, ela não vai crescer de forma adequada, gerando alterações nas condições morfológicas da cultura. E a própria presença do CO2, ou seja, de dióxido de carbono, nesses meios de cultura, é um gás primordial, juntamente com o oxigênio e outros gases presentes, para que essa colônia, para que essa cultura consiga crescer de forma apropriada também. Aqui mostrando para vocês um meio, esse daí é um meio do H-Sangue, para vocês verem a disposição das colônias, como elas estão. Além disso, essas placas, nada mais são do que agas nutrientes que são pré-fabricados e pré-compostos em meios básicos, aonde são colocados nesses agas nutrientes que são essenciais para o crescimento bacteriano. Tá? O H-Sangue, ele é um meio de cultura que ele é muito utilizado na bacteriologia para bactérias que são de alta patogenicidade. Tá? E cito para vocês também outros tipos de meios de cultura e de enriquecimento, como, por exemplo, o H-chocolate, o H-sangue, o H-maconque, o SS, o H-riconte, os caldos BHI, o selenito, o tioglicolato, que cada um deles tem suas fins, são meios tanto de crescimento, como meios seletivos de crescimento e também de enriquecimento para certos tipos de bactérias. Tá? Aqui um exemplo para vocês do H-maconque, que é esse daqui de cima, mostrando aqui para vocês com o cursor. Tá? E a forma como é feito a dispersão dessas amostras biológicas nas placas, que a melhor forma é fazer na forma de estrias,
tá fazendo em forma de zigue-zague, sendo que uma estria não encoste na outra, ou se sobressaia na outra. Por quê? Porque aí gera contaminação bacteriana. E essas amostras, elas partem de colônias já isoladas de outros materiais, onde a gente faz pesquisas complementares ou pesquisas já para identificação. Agora, além do isolamento, nós também temos, dentro desse isolamento e dessa identificação bacteriana, nós temos o que nós chamamos de testes de metabolismo ou provas bioquímicas, que são representadas pela identificação de enzimas específicas, como, por exemplo, tá, no caso da pesquisa de enzimas respiratórias, como no caso da catalase e da oxidase, aonde a pesquisa da catalase ela é indispensável principalmente para distinguir, tá, cocos gram-positivos, tá, de gram-negativos, como no caso de gram-positivo nos estafilococos, que elas geram que é uma catalase positiva. Já no streptococo, ela gera uma catalase, dá um resultado de catalase negativa. Já no caso da oxidase, na pesquisa de oxidase, ela diferencia muito bem o gênero Neisseria. Por quê? Porque ela gera um resultado, ou seja, uma oxidase positiva, que não é muito bem, que em gram negativo a gente não observa isso. Tá? E até para famílias de enterobactérias, a pesquisa de oxidase, ela gera um resultado, uma oxidase negativa, que em outros bacilos gram-negativos, ela vai gerar um resultado, vai gerar uma oxidase positiva aqui. Além disso, o que ocorre no metabolismo, ou seja, na pesquisa de glicídico, que nada mais é do que bactérias que utilizam hidratos de carbono, tá? Que hidrolisam e formam aqui principalmente ácidos, e esses ácidos eles alteram o pH do meio e fazem com que certas bactérias sejam produtoras de gases. É um método também para diagnóstico e para triar algumas bactérias que são produtoras, tá, e fermentadoras de gases aqui. E também temos o que são as pesquisas para o metabolismo de enzimas e de proteínas. E aqui eu chamo a atenção de vocês para alguns tipos, como no caso da hidrólise de gelatina, na produção do gás sulfúrico, na própria produção do indol, que nada mais é do que uma degradação do triptofano, que dá origem a esse indol, e com isso, colônias que estejam em incubação e que saiam do período de incubação após 24 horas. E quando a gente faz a pesquisa do indol aqui, ela gera compostos específicos pela utilização de um reagente que nós chamamos, que esse reagente é denominado de reagente de Kovacs, ela vai gerar um composto amarelo avermelhado que dá um resultado de indol positivo, tá? Além disso, a própria pesquisa de urease, que são bactérias que apresentam a urease e que vão hidrolisar a ureia aqui, gerando compostos de amônia. Temos a coagulase, que ela é de suma importância aqui, principalmente para indicar bactérias que apresentam uma alta patogenicidade e que estão presentes não somente no sangue, como também no plasma humano, tá? E isso distingue muito bem e identifica muito bem cepas de Staphylococcus aureus, tá? Pesquisa de enzimas hidrolíticas, ou seja, certos tipos de cepas de bactérias, principalmente do gênero Streptococcus, elas produzem enzimas hidrolíticas, tá? E com isso elas geram, tá, o que nós chamamos a presença também de enzimas hemolíticas aqui, que conseguem atacar a membrana das células do hospedeiro, tá? E também temos a presença do metabolismo lipídico aqui, que é a pesquisa não somente das lipases, como também de lectinases, tá, ok? Que atuam sobre essa fração lipídica, degenerando essa fração lipídica e facilitando o consumo pela bactéria. Aqui uns exemplos para vocês de figuras, tá? De reações da oxidativa, do teste da oxidase, que é essa bem aqui.
os tipos de séries bioquímicas que a gente faz no laboratório, que é do citrato, da sacarose, da glicose, da lactose, do manitol, tá? Que servem como métodos de triagem e para identificação e para melhor identificação de algumas cepas bacterianas. Bem, pessoal, do que eu tinha que falar para vocês de métodos diagnósticos, tá? Era isso que eu tinha que conversar com vocês agora, hoje, no dia de hoje. Pergunto para vocês, ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa que em dúvida, tá? Que vocês queiram me perguntar, hein? Karen, Luciano, Maciene, Mariene, Marinalva, Rafaela, Crislen, Cristina, ficou alguma dúvida? Hein, pessoal? Professor, as dúvidas surgem depois, né? Na hora da prova. Hein, pessoal? Querem perguntar alguma coisa? Tá bom, então. Meninada, deixa eu falar para vocês 3 coisinhas. Primeiro, até o final da semana eu devo estar passando, vou mandar vou botar no grupo e mandar para o e-mail de vocês uma bateria de exercícios já dos 3 primeiros conteúdos nossos, já para vocês terem esses exercícios, para irem começando a treinando, tá? Como será mais ou menos a nossa prova para a primeira verificação. Beleza? Combinado assim? Ok. Tá, joia. Segunda questão. A turma de vocês, todo mundo já tem grupo, todo mundo para os seminários, todos os grupos já estão com seus seminários, com seus artigos que irão apresentar? Essa é a segunda pergunta que eu estou fazendo para os senhores e para as senhoras. Hein, pessoal? Acho que sim, Professor, professor. até onde eu tenho acompanhado lá no grupo da turma, acredito que todo mundo já tem equipe e os artigos. Perfeito, Mariene, obrigado. Então está todo mundo com seus artigos, com seus grupos. Perfeito, perfeito. Agora, a terceira pergunta. A disciplina de microbiologia clínica é uma disciplina que ela só é teórica, ela não tem parte prática, até porque a parte prática vocês viram e na microbiologia básica, por conta do regime, do programa, do PPC de vocês, do curso de farmácia. Mas eu tinha conversado com a turma A e eu tinha combinado com eles, e eu vou fazer essa mesma proposta com vocês da turma B, da gente ir um dia no laboratório para vocês verem pelo menos essa parte de métodos diagnósticos laboratoriais, principalmente essa parte de isolamento e identificação, para vocês verem mais ou menos como é que a gente faz dentro do laboratório de microbiologia, tá? Mas, para isso ocorrer, eu preciso que esteja todo mundo em consenso, que vocês me digam, tá, professor, tudo ok, tudo bem, que aí eu vou me organizar com o laboratório e já vou para a semana que vem dando os horários de vocês, para vocês irem para essa aula prática. Então, eu preciso que vocês me digam se está todo mundo de acordo ou não. Professor, estou de acordo. Aceito. Eu também, né? Mas eu acredito que não está nem Nem 3, a 10 metade, eu pessoas. sei, Maria, Não tem nem a metade da turma aqui. Uhum. Então, eu vou passar esse áudio, como se diz, essa informação eu vou passar no grupo de vocês, tá bom? Tá, só uma perguntinha, o grupo do Zap, que é microbiologia, tá as duas turmas, tá todo mundo tanto da A quanto da B, é isso, Cristina? Sim, professor. Tá, perfeito. Não, só para a gente falar a mesma língua todo mundo, tá ok? Aí quando deu ok, aí eu só vou mandar o cronograma já dividindo vocês em A e B, tá bom? Em subturmas da turma A e subturmas da turma B, para não gerar confusão no dia, tá bom? Tudo bem. Tá? Que mais? Ok. Que mais? Que mais? Tá. E
como é que está o entendimento da disciplina? Vocês estão entendendo a disciplina? Não está tendo dúvida? Está sendo claro para vocês a disciplina? Hein? Essa é a minha pergunta. Vocês estão gostando das aulas? É uma disciplina longa, né? Que tem bastante coisa, professor, tem bastante coisa para a gente estudar, sim. Apesar da gente já ter visto, mas ela é bem longa mesmo. Mas a gente está entendendo, sim. Tá ótimo. Além Então. são muitos detalhes, né, professor? Então, é uma disciplina que a gente, pelo menos eu falo por mim, né? Eu estou sempre ensinando, né? As matérias biológicas, elas são cheias de pegadinhas, né? É muito conteúdo, são muitos nomes difíceis, e entre outras coisas, né? Então, eu sempre se esforçando para ver se absorve o máximo possível. Perfeito, então. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Eu sempre estou aí no Zap, vocês podem entrar em contato comigo, não tem problema algum. Tá bom, pessoal? Então, tá bom? Um bom dia para vocês, tá ok? Até a próxima terça-feira. E, por favor, peçam para os colegas de vocês, tá? Entrarem na aula, tá ok? Para eles entrarem na aula no horário, tá? Tudo bem, professor. Tá bom, então. Bom dia para vocês, bom almoço para vocês. Qualquer coisa eu estou no grupo, tá? Abraço. Outro. Abraço.